Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube ou pela TV Canal 126, o canal 85 da Sky, a todos a paz do Senhor. Nós vamos dar início a esse culto fazendo um clamor. Senhor, nós clamamos pelo sangue de Jesus, pedindo uma bênção de comunhão contigo nesse culto. Opera de maneira especial naqueles que estão assistindo, naqueles que estão em casa, ou nos carros, ou nas viagens. Clamamos, ó Deus, pedindo a bênção de comunhão contigo, oramos em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade com um louvor. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar glorificando ao Senhor com mais outro louvor de adoração. Maravilha, maravilha, maravilha é o amor de Deus, revelado no Calvário. Jesus por nós morreu. Maravilha anunciar esse amor pra você que hoje está aqui. Reconhecê-lo, recebê-lo, e a alegria inundará teu ser. Maravilha, maravilha, maravilha é a salvação. Não morreremos, sim estaremos eternamente com o nosso Deus, eternamente com o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler um texto da palavra para a meditação do dia de hoje,
que se encontra no livro, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 26. Vamos lá. O mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Meus irmãos, a igreja, ela teve uma experiência grande no seu início, porque o Pentecostes, que marca o início da igreja, fala de um acontecimento especial que marcou a vida do povo de Deus, agora não só para os judeus, como havia a operação até aquele momento, mas agora atingindo todas as nações, né? Como testemunho, isso em todo o mundo, aos confins da terra, como diz Lucas no livro de Atos. Mas o que chama a atenção nesse texto que Paulo está mostrando, Paulo era profundo conhecedor de toda a tradição religiosa, do conhecimento, daquilo que nós podemos chamar, né, que formou depois o cânon judeu, antes do cânon cristão. Ele conhecia profundamente isso. Havia segredos, havia coisas extraordinárias ditas ali no Velho Testamento, através dos profetas. Nós vemos coisas maravilhosas. É por isso que quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos aquilo que alguns já dizem que como uma sombra, mas nós vemos no Velho Testamento um projeto que já estava estabelecido e que deveria se completar. E Paulo menciona isso, né? Quando ele fala do mistério, quando ele diz o mistério que esteve oculto. E quando você olha para o Velho Testamento, você vê coisas interessantes, né? Isaías, como ele fala de maneira muito intensa sobre o Messias, mostrando a figura de Jesus, a intensidade como ele fala de todo o ministério de Jesus, e ele é tão enfático que alguns chegaram até a dizer que havia coisas, né, no livro de Isaías, judeus que disseram isso, que podiam ser discutidas. Eles tinham discussão sobre o capítulo 53, quando descreve de maneira muito clara a figura de Jesus. Então Paulo começa a falar sobre isso porque ele agora tem uma visão diferente. Ele tinha saído de uma tradição religiosa. Vejam, Paulo estava saindo de uma tradição religiosa porque ele tinha sido preparado, né? Isso desde a sua infância. Ele conta isso nos seus relatos. Ele tinha sido preparado para ser o quê? Para ser um rabino, para ser um chefe de todo o ensino daquilo que era a religião judaica, de onde ele veio. Ele conhecia toda uma tradição. É claro que ele conhecia muito bem aquilo que tinha sido dito pelos profetas. Ele tinha conhecimento, né, dos profetas, das citações proféticas que estavam lá no Velho Testamento. Mas agora ele tem uma experiência nova. O caminho por onde ele vinha, o caminho de Damasco, foi um caminho importante para ele, porque ali ele tem um conhecimento de algo diferente de toda a sua tradição religiosa. Quando ele tem a experiência daquilo que ele vê, uma luz forte que excedia a luz do dia, e a voz que ele ouviu, se identificando para ele como Jesus, aquilo tudo era diferente, aquilo tudo era novo. Então, naquele momento, ele rompe com toda a sua tradição, e é por isso que ele cai. Quando ele cai ali de uma forma, como quer dizer assim, como eu vou sair disso aqui? E quando ele levanta dali, ele é conduzido a Damasco, lá para ser recebido por um outro irmão, Ananias, que já tinha uma revelação a respeito dele. Tudo aquilo era uma coisa diferente. Então ele chama isso de mistério. Então, esse mistério que se revelou a ele. Então ele coloca aqui no texto, né? Nós vamos deixar o texto, o mistério que esteve oculto. Então, para ele,
O mistério estava oculto, mas agora se revela em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Ele está falando de um povo diferente, porque o mistério foi revelado aos santos. Quem eram os santos? Os santos eram aqueles que tinham morrido? Não, ele está falando dos vivos, porque a palavra santo significa no texto original separado. Então, para a igreja, então era o mistério que se revelava à igreja. E que mistério era esse? Qual o mistério que estava agora que está sendo revelado? Então, o grande mistério na vida da igreja primitiva é que Jesus, aquele que veio, o Messias que veio, que morreu, se cumpriu a palavra, a profecia a respeito dele, ele morreu, mas ele ressuscitou e mais do que isso, ele estava vivo. E o mistério era ele se revelar à sua igreja. Então Paulo está dizendo isso no seu tempo, quando ele coloca na carta sobre o mistério, e nós vemos hoje que aquilo que Paulo fala lá no passado sobre o mistério, ele está presente hoje, porque o Espírito Santo continua operando. Nós às vezes falamos sobre a grande dificuldade que o cristianismo enfrenta hoje. Parece que nós somos repetitivos nisso, mas a grande dificuldade é o afastamento do Pentecostes. O Pentecostes não foi um evento isolado. O Pentecostes não foi um evento que aconteceu e marcou a história da igreja, não. O Pentecostes foi um evento que marcou o início de uma nova fase. O Pentecostes marcou o início da continuação do projeto. O Pentecostes mostra o início de uma obra que nós chamamos, e a própria Bíblia chama, de obra redentora. A obra criadora, ela teve a sua parte, quando o Velho Testamento ênfase a tudo isso, mas agora a obra redentora. E na obra redentora é o mistério. Qual o mistério? O mistério do terceiro dia, que é tão mencionado em toda a Bíblia, quando fala do 3, o 3, Abraão da sua casa até o monte para sacrificar Isaac, 3 dias, Moisés sobe o monte, Deus se revela no terceiro dia, Jonas no ventre do peixe, 3 dias, nós vamos ver isso repetidas vezes. O ministério de Jesus foi de 3 anos, 3, 3, 3, o mistério do terceiro dia, morte e ressurreição, que é o mistério da igreja verdadeira. Jesus ressuscitou, esse mistério oculto e que ficou oculto, mas que agora tem sido revelado à sua igreja. Quando Paulo fala no seu tempo do mistério revelado, ele está falando do tempo que é o nosso, porque nós vivemos o mesmo tempo de Paulo. Ah, mas são 2000 anos, o que quer dizer isso? Quantos irmãos nossos que já morreram há 30, 40 anos atrás? Para Deus, esse tempo é o mesmo de Paulo. Paulo morreu há quanto? Há quase 2000 anos atrás? Então, está tudo bem. Paulo morreu, mas o Paulo viveu no tempo que nós vivemos. Paulo viveu o período que nós vivemos, como todos os nossos irmãos da igreja primitiva e todas as lutas. Então, o mistério que foi revelado a eles, porque eles morriam nas arenas, glorificando ao Senhor, morriam nas cruzes. Lá no livro de Cantares, já está lá no Velho Testamento, por isso que ele diz assim, o mistério oculto, lá no Velho Testamento, no livro de Cantares. És para mim, nós cantamos muito isso, ramalhete de mirra, lá no Velho Testamento, falando sobre o quê? Sobre o sofrimento profético da igreja. A igreja sofreu nas arenas, nas cruzes, o Senhor Jesus foi para ela, sofrimento, muito sofrimento, mas Jesus estava no coração daquela igreja, como Jesus está no coração da igreja hoje, porque nós somos a mesma igreja. Esse é o mistério oculto no Velho Testamento, oculto de forma, mas descrito de maneira tão clara pelos profetas e que não foi entendido pelos religiosos na época de Jesus, e por isso mesmo a grande perseguição a ele.
e que continuou a perseguição na vida da igreja, a mesma perseguição e a mesma oposição se faz hoje. Por quê? Porque esse mistério que estava oculto no Velho Testamento continua oculto para muitos, religiosos até, que já ouviram falar de uma tradição religiosa, até conhecem Bíblia e leem Bíblia, mas o mistério está oculto. Olha o que o texto diz, o mistério que esteve oculto e continua oculto. Por que oculto? Porque nós não podemos alcançar esse mistério pela razão. Como pela razão? As pessoas falam, o homem é um ser inteligente, né? Tá, a ciência, a que ponto a ciência chegou? Mas o mistério, que é aquele mistério aqui mostrado, ele não depende da razão, ele não se alcança pela razão. Nós temos falado às vezes nos seminários, as pessoas às vezes criticam, vocês usam neologismos bíblicos. Não. Quarta e quinta medida. Que quarta medida, meu irmão? Nós estamos querendo, de uma forma didática, dizer para você que quarta medida é aquilo que a física fala, não é? Do que existe as medidas do universo, que é dessa obra criadora, é disso tudo que está aqui, comprimento, largura, altura, Einstein coloca tempo. Então são as medidas do universo, são as medidas da razão, né? Do nosso entendimento, da nossa inteligência, mas há algo além disso, algo que transcende. Vamos usar essa palavra, transcende. O que é isso? É aquilo que sai da razão, sai daquilo que é da nossa capacidade intelectual, de inteligência, por melhor que ela seja. Então isso sai da quarta, entra numa outra medida. Nós chamamos, para fins didáticos, de quinta medida. O que é quinta? É uma medida além da quarta. Essa medida que está fora da razão, essa medida que Paulo fala aqui, é o mistério, é o segredo. Quando Paulo viu Estevão sendo apedrejado, o que aconteceu? Estevão diz que via os céus abertos e o Senhor Jesus em pé, esperando. Então Estevão viu o mistério que se revelou a ele, mas Paulo estava na quarta medida, Paulo estava na razão, na religião, tanto que as vestes dos que apedrejavam estavam aos pés dele e ele consentia em tudo aquilo. Mas lá no caminho de Damasco, quando a luz brilhou sobre ele e ele ouviu a voz, ele caiu por quê? Porque ele sai daquela medida que ele estava, que era da sua razão, e vai para uma outra medida. Ele transcende, ele viu uma luz que era superior à luz do sol, ele ouviu uma voz que ninguém ouviu e por isso ele diz aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não passou pelo coração do homem, é a experiência dele. Por quê? Porque ele alcançou o mistério que estava oculto e que agora se revelava pela operação do Espírito Santo. Não é isso que tem acontecido hoje? É isso que tem acontecido na sua vida. Você conheceu, como eu conheci, a minha experiência com o Evangelho, a minha experiência de conversão, a sua de conversão. Por que você hoje está na obra do Espírito? Porque hoje você está vivendo essa experiência. É porque você aprendeu? É porque alguém te convenceu? Não. Porque o Espírito mostrou, o Espírito revelou a você o mistério que está aqui, que estava oculto desde os séculos e em todas as gerações e agora está sendo manifesto, que é os santos. Quem são os santos? Santos separados. Quem são os santos? A igreja. Quando eu estou falando de igreja, nós temos dito isso repetidas vezes, o pastor Gedeuti falou daquele trombetas e festas, não uma preocupação da ênfase a ICM, Igreja Cristã Maranata, não, nós estamos aqui numa função pregando o Evangelho, mas a igreja, meu irmão, a igreja é aqueles que estão batizados com o Espírito Santo, aqueles que têm dons espirituais, aqueles que fazem parte da continuação da igreja do Pentecostes, mas muitos hoje dizem que são pentecostes, estão distantes, são pentecostais, mas estão distantes do Pentecoste. O Pentecoste é isso aqui. O Pentecoste mostrou isso aqui. A operação do Espírito Santo mostrou aqui. O quê? O mistério que estava oculto e que Ele está revelando hoje. Quando você tem dons espirituais, é o mistério, é a operação do Espírito Santo na sua vida, na vida da igreja. Não é? Quando Deus fala com você de maneira especial, quando Deus opera na sua vida, quando Deus transforma a sua vida, tudo isso é o mistério que estava oculto
mas agora se revelou aos seus santos. Por isso se revelou a você, como igreja. Meus irmãos, a experiência da igreja lá no início é a mesma experiência da igreja hoje. Você diz assim, mas a igreja teve as suas provas lá, mas a igreja continua. Nós temos muitos irmãos em muitos lugares do mundo tendo provas parecidas com aquelas que os irmãos viveram lá no primeiro século. Mas nós também temos as nossas provas, né? As lutas que às vezes, a batalha que às vezes o jovem enfrenta com os ataques à mente para atingir o homem, atingir o jovem, atingir, né, a sua fé. E é por isso que o mesmo Paulo diz que nós temos que hoje usar o escudo da fé. O que é o escudo da fé? Você só tem o escudo da fé com a operação do Espírito Santo. Essa fé que é gerada pelo Espírito Santo, que também é mistério. Não é a fé da razão, não é a fé da obra criadora, não é essa fé que morre com o homem. Não, é a fé que vem da eternidade, passa pela sua vida e volta para a eternidade. Essa é a fé viva. Isso é mistério. E é isso que Paulo fala, repetindo aqui, esse mistério que teve oculto, mas que agora se revela, né? Agora se manifesta aos seus santos. A paz do Senhor a todos, irmãos, que Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus. Nós estamos encerrando o nosso culto. Vamos orar nessa hora, encerrando este culto. Senhor, nós bendizemos ao Teu nome, Te glorificamos por tudo que Tens feito na nossa vida, pela operação da Tua graça, do Teu Espírito. Continua, Senhor, aperfeiçoando o nosso entendimento acerca da Tua palavra, acerca do Teu propósito. E em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja convosco, agora e para sempre. Amém.
Amém, irmãos? Nós queremos ainda dizer o QR Code que aparece aí no rodapé da sua televisão para o atendimento daqueles irmãos que estão no exterior, né? Pode entrar em contato conosco por esse QR Code que está aí. O segundo QR Code, também que vai aparecer aí no rodapé da sua televisão, para você enviar a sua experiência, né? Uma experiência que você teve com a EBD, uma experiência que você teve no culto, aquilo que Deus fez na sua vida. É importante você nos contar da sua experiência. E também o 0800, 24 horas, né, por dia, tá? Os pastores estão ali de plantão para atender a sua necessidade. Liga, vai ter alguém para te atender, orar com você. O 0800 707 3076, o número também está aí no rodapé. Mas, ainda terminando, eu tenho uma notícia boa para os irmãos, né? A partir de sábado agora, já nesse sábado, nós estamos lançando um programa novo na TV aberta, que é a TV Band, né? A Bandeirante, às 13 horas. Nós vamos começar uma série que foi gravada lá na Turquia, né? Os nossos irmãos foram enviados há cerca de 2 meses, foram enviados à Turquia e gravaram um programa sobre as cartas, sobre as igrejas da Ásia, aquelas igrejas que estão descritas nas 7 cartas lá do Apocalipse. E nós estaremos então, sábado agora, às 13 horas, nós vamos fazer a abertura desse programa que vai ser notável para todos os irmãos, mostrando o estudo das cartas às igrejas da Ásia. Amém? A paz do Senhor.